Bem, pessoal, vamos lá. Esse é o título do slide, como vocês podem ver, seu código como uma cena de crime. Mas a ideia aqui é trazer para vocês um novo ponto de vista sobre como priorizar tarefas, bugs, débitos técnicos no desenvolvimento do seu time. Bem, para isso eu preciso contar um pouco sobre minha história nos últimos 2 anos, certo? Comecei um novo projeto há 2 anos atrás aqui na Zebra e me deparei com um sistema bem grande lá, né? Então, no sistema tinha muitos bugs no backlog, era difícil realmente entender o que era prioridade, até porque não tinha conhecimento total do sistema. Para vocês terem ideia, mais de 800 bugs no backlog, muito assustador realmente. Um sistema com mais de 10 anos, então basicamente nesse projeto a ideia é manter o sistema e também trazer novas funcionalidades. E pelo sistema ter 10 anos, diversos débitos técnicos são acumulados com o tempo, não porque o programador desenvolveu de maneira errada ou qualquer coisa do tipo, mas porque tem a evolução da tecnologia realmente. Mais de 10 anos atrás, .NET 3.0, uma coisa do tipo, hoje em dia já está para ser lançado o 8, .NET 8 já, então as coisas evoluem há maneiras melhores de fazer tudo de desenvolver seu sistema, né? E aposto que todo desenvolvedor aí, toda pessoa desenvolvedora olha seu código feito há 10 anos atrás e acha que dá para melhorar, né? E tem nisso no sistema de tanto tempo assim, há muitas possibilidades de melhorias e refatorações. Então, o que necessariamente é importante nisso, né? O que é importante você refatorar? E além disso, é um sistema com muitas regras de negócio, sistema gigante com mais de 190 mil linhas, sem contar as linhas vazias, daquelas linhas entre os métodos. Então tem linhas pra caramba nesse sistema. E é muita coisa para ser entendido. Então imagina que 190 mil linhas de código tem regras de negócio pra caramba lá, né? É bem difícil de manter isso. E isso é só um pedaço do sistema, né? Eu estou falando assim, 190 mil linhas de código só de um módulo do sistema. Há outros módulos do sistema que a gente como time, também dá manutenção. Então, dá para imaginar o desespero que foi quando comecei nesse projeto 2 anos atrás, assim. Foi um pouquinho assustador. Mas, assim, passando 2 anos, a ideia era entender o sistema, do meu ponto de vista, e para isso eu precisava olhar o código realmente. Então, comecei junto com o time, desenvolvendo lá, tenho minhas tarefas, tenho lá desenvolvimento também, novas funcionalidades, estou lá programando junto com o time, mas algumas coisas foram essenciais para ajudar nesse entendimento do sistema. Uma delas foi a ajuda de todo mundo do time, para que eu possa entender as tarefas, né? Então, chegava uma nova tarefa, eu não fazia ideia do que aquilo representava, e eu lembro até hoje, ficava lá o dia inteiro em ligação com o Miguel, com a Thaís, com o Conselho, o pessoal, para me ensinar o que aquilo significava, porque eu não entendia, né? E para isso a comunicação foi realmente essencial. Eu pingava eles me ajudavam e a gente se comunicou muito bem nesse processo todo. E eu pude começar a evoluir o entendimento do sistema. Mas, por ser tão grande o sistema, eu ainda assumo que não sei tudo dele. Tem muitas novas coisas que chegam, muitas coisas que estão ali que a gente não necessariamente presta manutenção diariamente, então eu não me entendo como funciona. E é um processo, né? Isso é todo um processo que está evoluindo aí, que vai passando, e eu vou tentando olhar e tudo mais. E além disso, por ser um sistema de manutenção, a gente possui muitos bugs nos nossos sprints, nos nossos backlogs, e é difícil olhar para aquilo e ver o que é prioridade e o que não é, certo? Mas, passando esses 2 anos, se fosse possível, por exemplo, eu olhar para aquilo e definir quais são os débitos técnicos que exigem mais atenção do sistema. Dessa forma, eu poderia, por exemplo, melhorar a qualidade de código nos lugares que mais me incomodam. Com certeza, o líder já deve ter ouvido que toda pessoa do seu time, putz, esse código não está legal, vamos melhorar esse código, vamos melhorar para que seja mais rápido,
tenha um entendimento melhor dele e tudo mais. Isso acontece direto, né? Mas e se também fosse possível, olhando do ponto de vista do sistema, identificar padrões e pontos de interesse nele? A gente poderia ter uma compreensão melhor das áreas mais críticas do sistema, as áreas que dão mais problema e tudo mais. E, olhando nesses 2 anos, quando eu comecei no projeto, se fosse possível entender a evolução da aplicação, se fosse possível olhar para aquilo e saber quais os problemas que são mais recorrentes, com certeza seria melhor para mim para fazer todo o planejamento do sistema, olhar o que realmente importa ali, para que a aplicação tenha uma confiança maior. E além, por final, se fosse possível, prever também possíveis pontos de falha com antecedência. Aqui, muito mais crítico, né? Imagina você prever, antes do problema acontecer para o usuário, identificar o problema e resolver ele. Como, por exemplo, uma complexidade excessiva, um bug ou qualquer coisa do tipo. Bem, isso é possível com análise forense de software. E aqui já começo a dar um pouco da visão sobre o tópico da apresentação, né? Esse é Adam Thornhill, ele criou o livro Your Code as a Crime Scene, o mesmo do tema da minha apresentação, e ele é um cara que é focado em análise de sistemas complexos, muito através do entendimento de como as pessoas desenvolvedoras interagem com o código e como essa interação afeta a qualidade de software. Bem, prosseguindo aqui, eu preciso sair um pouco da cena de desenvolvimento de software. Aqui a gente precisa entender um pouco como uma cena de crime é analisada. E, bem, não é que nem os filmes de séries de Hollywood, não é que nem o CSI Miami, CSI Las Vegas, nada disso. Ninguém vai achar uma digital numa asa de uma borboleta ali do irmão do assassino. Não, não vai ser muito assim, não. Bem, há técnicas para uma cena de crime ser analisada. Uma delas é o perfil geográfico. E é uma técnica da investigação criminal que analisa as características geográficas de uma série de infrações. Então, você tem todas as infrações ali e elas são posicionadas no mapa para que a gente possa identificar padrões e inferir informações sobre o infrator ou uma área de risco. Isso leva em consideração algumas coisas, tipo, por exemplo, as distâncias entre os locais das infrações, a proximidade dos pontos de interesse, as características da área, densidade populacional, se tem câmeras de segurança ou não, se há uma boa iluminação naquela área e tudo mais, e a natureza do crime. São crimes de assalto, de roubo e por aí vai. Então, se agrupa esse tipo de coisa. E com isso, você pode estabelecer hipóteses sobre um grupo de infratores, um infrator, e a partir daí, determinar a motivação desse infrator, o comportamento dele e sua área de atuação. Ok? Bem, mas como um perfil geográfico funciona? Aqui vocês podem ver que estão surgindo pontinhos no mapa, certo? By the way, esse é o mapa de Itapecerica da Serra, é só dados aleatórios. E aqui, cada pontinho no mapa significa um ponto de interesse. Significa quando a infração ocorreu, onde a infração ocorreu e os atores envolvidos na infração. Certo? Cada pontinho desse mapa gera uma densidade. E quando você tem um pontinho mais próximo de outro, essa densidade aumenta, essa gravidade naquela região aumenta. E aí gera essa área aqui, nosso mapa de calor, que é vermelhinho ali no centro, é o que a gente chama de hotspot. Ok? Ok, o que é a nossa área de interesse? O que é o hotspot? Bem, o hotspot é a área geográfica, aquele ponto vermelho ali, que contém alta concentração de atividade criminosa. Isso pode indicar um lugar, uma região que tem maior risco para futuras infrações. Já estamos prevendo o que pode acontecer nesse momento. Com isso, a gente pode tomar algumas decisões. Tanto do lado do governo, por exemplo, pode orientar a alocação de recursos policiais naquela região. A gente pode ter estratégias de prevenção e combate à criminalidade, como, por exemplo, técnicas culturais, educacionais e por aí vai. E, combinado com o perfil comportamental, isso pode ser utilizado como ferramenta para localizar o infrator. Bem, eu falei que
não é bem como as séries de Hollywood, né? Mas tem uma série em particular que usa o perfil comportamental para isso. Essa série chama Dexter. O ator Dexter, ali, o personagem principal, ele foge justamente dessas áreas de interesse para que possa cometer seus crimes, né? Aqui também, apenas para citar aqui, o perfil geográfico foi utilizado em Londres em 1920 e poucos para tentar identificar Jack Stripador, por exemplo. Então, eles conseguiram mapear todos os crimes do Jack e determinaram uma área. Bem, não encontraram Jack naquele momento, mas com o tempo, em 1990, por aí, duas pessoas se identificaram como o ator do crime. E essas duas pessoas, elas estavam dentro da área de atuação vermelhinha ali. Então, é bem interessante, assim, como funciona o perfil geográfico. É uma técnica bem utilizada. Tá, ok, falamos de crime, falamos de um monte de coisa aqui, mas o que isso aí tem a ver com análise de software, certo? Bem, trazendo para o nosso mundo aqui de programação, a gente precisa entender que a gente também tem pontos de interesse dentro do nosso sistema. Bem, temos o repositório de versionamento com um monte de informações lá, passados 5, 10, 20 anos, todos os pontinhos, cada commit, como se fosse um ponto de interesse. E esse ponto de interesse a gente pode ser definido com as informações que a gente já possui, como, por exemplo, quando um commit ocorreu, onde essas alterações foram realizadas e quem é a pessoa desenvolvedora que realizou o commit, ok? E tendo essas informações, agora temos um monte de pontos de interesse, como que podemos traçar hotspots no nosso código? Basicamente, um hotspot pode ser definido com a combinação de duas dimensões, esforço e complexidade. Esforço nada mais é do que a frequência de commits realizados em determinada parte do sistema em um período específico de tempo, ok? Complexidade é justamente o grau de dificuldade de ser entendido, mantido ou modificado aquela parte do sistema. Isso pode ser medido de diversas formas, como, por exemplo, quantidade de linhas, excesso de responsabilidade ou complexidade ciclomática, aquela árvore de decisões e tudo mais. SonarQube, por exemplo, é uma ferramenta que mede esforços de complexidade, ok? Bem, ainda como definir um hotspot, eu trouxe para vocês uma representação de um software, que chama Code City. Então, é uma cidade que representa um software. E aqui vocês podem ver, cada quadradinho desses que estão ilustrados aqui, são os distritos, que a gente pode representar como se fosse uma biblioteca. E cada classe é um prédio dentro dessa cidade, desse universo dessa cidade. E cada a altura do prédio e a base do prédio significa a quantidade de métodos e a quantidade de atributos. Bem, olhando assim a princípio, você olha aquelas classes gigantescas, né? Aquele prédio maiorzão ali. É necessariamente um hotspot? Não. Às vezes ele não é um hotspot. Porque apesar de ser uma classe grande, com possíveis débitos técnicos e de difícil manutenção, essa classe pode simplesmente não ter interação. Os desenvolvedores não mexem nela. Ela pode estar bem testada, então ela não gera bugs, não gera problemas. E ela está funcionando lá há anos, então não necessariamente ela é um hotspot. E por isso a importância de considerar tanto esforço quanto complexidade, ok? Bem, continuando aqui, quais são as vantagens de identificar os hotspots? Bem, a ideia é que os hotspots no seu código vão ser guias para melhorias e refatorações, ok? E para isso, a gente tem algumas vantagens, como, por exemplo, a relevância. Imagina que você pode endereçar e priorizar itens com maiores probabilidades de defeito. Então, antes mesmo de você ter um defeito no seu sistema, você pode olhar para aquele hotspot e resolvê-lo para que não ocorra o defeito para o usuário, principalmente. Isso vai permitir uma manutenção mais eficaz do sistema. Você pode olhar para resolver problemas no sistema, nas mudanças que realmente vale a pena, no que realmente interessa. Isso bate muito com o princípio de Pareto, vocês já devem ter ouvido como regra 80-20, onde você direciona 20% do seu esforço e produz até 80% de resultado. E isso bate muito com os resultados obtidos por Adam Thornhill em suas análises.
ok? Outra vantagem é a confiança. Então, claro, você descobrindo os problemas e corrigindo os erros e vulnerabilidades antes mesmo deles acontecerem, você vai ter um aumento de confiança no seu sistema. Isso vai auxiliar na melhoria contínua, ok? E, principalmente, imagina um sistema legado com 10 anos. Há 10 anos atrás não se fazia muitos testes unitários. Então, atualmente, até aqui na Vibra, estamos aumentando a cobertura de testes. O que deve ser testado? Você quer testar as áreas que possuem mais interação, né? Mais alterações, e aí ter uma cobertura ainda mais eficaz. Isso é o mais interessante, ok? E, por final, conhecimento. É outra vantagem. Como eu mostrei lá no mapa de cidade, você pode ter uma visão melhor de como o sistema todo funciona. E suas ações podem ser mais simplificadas. Isso vai fornecer insights sobre como sua estrutura foi feita, sobre a arquitetura do sistema, vai te dar uma visão melhor sobre pontos de falha ali, até mesmo arquiteturais, para que você possa resolver esse tipo de coisa, ok? Agora eu trago isso lá para no início do meu projeto, quando eu comecei lá 2 anos atrás. Se eu tivesse todas essas informações no começo, seria menos desesperador, né? Ok, partindo para o final, a gente está falando sobre análise forense de código. Eu só falei para vocês um pedacinho ali, né? Falei sobre mapa de calor, sobre hotspots, mas a análise forense de código é muito mais que isso, né? Há todo uma técnica para rastrear diversas coisas. Algumas delas eu estou listando aqui. Uma delas, por exemplo, é rastreamento de termos dominantes e mensagens de commit. Então, imagina aquela nuvem que vem vindo palavrinhas, que inclusive o Ale falou na apresentação dele, vem vindo mensagens de commit, e você pode identificar as mensagens que mais aparecem. Então, por isso, gente, é importante colocar mensagens de commit que realmente tem significado. Senão vai aparecer lá no meio grandão small fix, né? Como todo parece muito. Bem, outra coisa, outra aplicabilidade é, por exemplo, identificar lacunas de conhecimento de pessoas desenvolvedoras e, a partir daí, você pode ajudar a pessoa a desenvolver e aprender sobre um determinado tema. Bem, eu falei que a gente tem vários pontos de interesse, a gente tem as pessoas que atuam nesses pontos de interesse, e não dá para ver no universo do sistema onde a pessoa menos atua. E a partir daí você pode ter um one-on-one e tudo mais, a conversa com a pessoa. Ah, mas, pô, de repente você pode trabalhar nessa área, a gente pode, de repente, treinar a pessoa e ajudar ela para que a gente possa centralizar o conhecimento do sistema, todos possam interagir com o sistema, né? Outra aplicabilidade, por exemplo, é para facilitar a identificação de pessoas que detenham conhecimento sobre determinada parte do sistema. Dessa forma, a gente pode melhorar a comunicação entre pessoas-chave do projeto e também descentralizar o conhecimento. Imagina, por exemplo, diversos times lidando com diversas partes do sistema. E, por exemplo, um time A desenvolveu uma nova funcionalidade e essa funcionalidade foi colocada lá e o time B que a mantém, por exemplo, certo? Um novo bug surgiu nessa funcionalidade. Como o time B mantém, ele não necessariamente desenvolveu ela, mas ele precisa resolver o problema da funcionalidade que foi desenvolvida pelo time A. Com um mapa de identificação, onde as pessoas interagem com o código, é possível também saber qual é a pessoa que tem mais influência sobre aquela determinada funcionalidade. E a partir daí, você pode olhar para aquela pessoa, se comunicar diretamente com ela, entender o sistema de uma maneira mais objetiva e, a partir daí, resolver o problema que você está tendo. Outra aplicabilidade, por fim, é a identificação do impacto organizacional e, além disso, prever alterações de pessoas desenvolvedoras do time. Novamente, a gente tem um mapa de calor de determinada pessoa interagindo no sistema. Imagina que essa pessoa foi para outro time e depois apareceu um problema nessa área específica. Com certeza você vai ter uma curva de aprendizado para entender sobre aquela área ali naquele momento, certo? E por fim, é isso. Com todas as informações, a ideia aqui era trazer
apenas insights para que a gente possa gerar discussão sobre esse tema e melhorar a maneira de como você prioriza as tarefas no seu backlog, nos seus sprints e tudo mais. Imagina trazer um pedaço de código que mais incomoda o desenvolvedor, que gera tantos problemas, que gera tantos bugs, e identificar esse código e, a partir daí, resolvê-los antes mesmo de dar problema para o cliente final. Essa é a ideia da palestra e essa é a associação que eu quis trazer para vocês aqui. E é isso. Muito obrigado.